A paz do Senhor, meus irmãos, e aí, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem sim. Eu sou o pastor Heraldo e nós então vamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos e irmãs, vamos aqui dar início a mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. Aqui nesse canal a gente tem por objetivo gravar, um resumo, fazer aqui alguns comentários da lição dos adultos e dos jovens. E hoje aqui a gente dá início, ao quarto trimestre para a lição dos jovens. Nós vamos falar esse trimestre inteiro sobre as parábolas de Jesus. E eu sempre gosto de recomendar que, tanto no término da lição, como no início da lição, tanto o professor que vai dar a última lição, como o professor que vai dar a primeira lição, você foi premiado, você foi feliz, em ter sido selecionado para essa lição. Então, use todos os recursos que estiver disponíveis nas suas mãos, à sua volta, na sua igreja. Peça para a superintendência te apoiar nesse sentido de algum tipo de material que você for precisar, porque a primeira lição é aquela que vai dar o up para todas as demais lições. Então, a primeira lição é aquela que dá aquela alavancagem para as demais lições. Então, você que pegou a primeira lição, parabéns, a responsabilidade está nas suas mãos e você não pode fugir delas. Então, nós estamos aqui também para te ajudar nessa missão também. Então, nesse canal, EBD em Foco, você vai encontrar aqui subsídios para você melhorar a sua lição. Por exemplo, a gente tem esses slides que eu vou usar nessa lição. A gente tem o Word, a gente pegou a lição, colocou no formato Word e disponibiliza também para você, para que você possa imprimir e levar para aqueles que não têm a lição, para os alunos não ficarem sem ter a lição em mãos, Também a gente vai gravar praticamente todas as semanas, para todas as lições, uma dica de uma dinâmica que você pode usar para falar das parábolas. E para essa lição, agora a gente também vai deixar aqui no nosso grupo do Telegram, também todas essas informações, e aqui nós vamos deixar também um link de um vídeo que nós vamos fazer também para a dinâmica para essa lição de número 1. Então aqui no nosso canal você encontra subsídios para você melhorar a sua aula. Qual que é a grande dica que eu sempre deixo para a primeira lição? Prepare aí um café da manhã, por mais simples que seja, às vezes um suco, um pão de queijo, aqueles biscoito, água e sal, leva aí uma água, um café para quem gosta de café, uma coisa simples, não precisa ser muita coisa, muito elaborado, sabe? Leva um docinho, uma lembrancinha, alguma coisa que você possa doar, entregar para eles poderem lembrar dessa primeira aula, sabe? Criar esse feedback com essa primeira lição. Se você puder fazer uma campanha, digamos assim, de o aluno que não tiver nenhuma falta nesse trimestre, ao final do trimestre, ao final dessa revista, nós vamos presentear você com alguma coisa. Então, crie alguma fórmula de você trazer eles para todas as aulas. Traga esse engajamento, tá? E para essa lição, já falei aqui, a gente vai deixar aqui no link desse vídeo, vamos deixar um link aqui para você acessar uma dinâmica que a gente vai publicar junto com esse vídeo aqui. Vai sair um vídeo também de uma dinâmica que eu criei aqui especialmente para essa primeira lição, para fazermos a introdução sobre as parábolas de Jesus, ok? E o nosso objetivo principal nesse canal é dar subsídio para você. Então aqui nós vamos fazer um vídeo a partir de agora e todos os vídeos são assim, a gente faz uma leitura e um comentário rápido, deixando aqui algumas ferramentas para você também utilizar aí nas suas lições, tá? Que Deus abençoe. Então vamos aqui para a lição de número 1. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a pedagogia de Jesus nas parábolas. Repare comigo nesse slide, como o objetivo desse canal é deixar subsídio para os professores. Pode ser que tenha algum aluno aqui assistindo essa aula para se aprofundar, porque tem alunos que gostam de se aprofundar para chegar preparado na aula. Se você é um desses, parabéns para você, você está no caminho certo mesmo. Mas a maioria das pessoas que vêm aqui para esse canal são professores que foram escalados para dar essa aula.
Então, os slides que eu faço é pensando em você, professor, também, que vai precisar de algum recurso, vai precisar de algum material para utilizar aí na sua aula, tá? Tanto lá no grupo do Telegram você vai encontrar esses slides aqui, como os outros materiais que os outros alunos compartilham ali, a versão PDF dessa revista das parábolas de Jesus e etc. e vários outros materiais que a gente disponibiliza ali também. E aí você repara nesse slide comigo que eu coloquei aí a palavra pedagogia, quer dizer, é aquela que estuda os processos educacionais visando melhorar o ensino e aprendizagem por meio de métodos e sistemas pedagógicos. Eu não fiz pedagogia, né? Mas quando a gente estuda, faz uma faculdade, um nível superior, há alguma matéria sempre inserida nesse sentido de dar ferramentas para, dependendo da formação que você está fazendo, se você fez, por exemplo, licenciatura, como eu fiz licenciatura em letras, também fiz licenciatura em história, a gente tem algumas matérias que são inseridas no currículo para a gente poder usar essas ferramentas pedagógicas. Mas eu conheço pessoas que fizeram pedagogia, a minha esposa, por exemplo, fez pedagogia, e qual é o papel da pedagogia? É municiar o professor, que vai ser o pedagogo, para que ele tenha recursos didáticos das mais diversas formas, para que ele possa ensinar ali aquelas pessoas que vão estar sob a sua tutela, ou na maioria das vezes você vai estar ensinando crianças, né, que estão ali sendo iniciados nos anos iniciais de estudo, né, pré-1, pré-2, educação infantil, e aí vai Fundamental 1, Fundamental 2 e aí por diante. Então o professor, ele precisa ser municiado de ferramentas pedagógicas, ele precisa de métodos, ele precisa de um sistema de ensino, e a pedagogia tem essa função. Então Jesus, como ele é o criador de todas as coisas, ele é Senhor, ele é Deus, ele sabia de todos esses processos, porque a sabedoria que o homem tem hoje foi dada por Deus. Então Jesus, mais do que ninguém, usou os meios pedagógicos que ele tinha, os recursos que ele tinha para transmitir verdades espirituais. Então, e aí a gente vai ver a definição também de parábola aqui nesse título, dizendo que uma parábola é uma narrativa curta, cujos elementos são eventos da vida cotidiana e na qual se ilustra uma verdade moral, exigindo uma resposta dos ouvintes. Então eu pego uma história, uma ilustração. Há quem diga que a parábola é uma história, pode muitas das vezes ser uma história verídica, que a parábola pode ser uma história criada apenas para ilustrar, né, apenas para demonstrar algo, mas o principal fator é que seja uma história verídica, uma história criada, uma narração, mas que seja do cotidiano de quem está ouvindo. Por exemplo, Jesus, no seu tempo, ele viveu em um tempo em que as pessoas não viviam em grandes cidades, em grandes metrópoles. Eles viviam em áreas rurais. Então Jesus usou muitas imagens, histórias do campo, né? A parábola da semente, a parábola do semeador, falando sobre peixes, né? Recolher peixes, a parábola da rede lançada. Na época havia um costume, uma forma de casamento, então a parábola das bodas, a parábola das 10 virgens. Então tudo que Jesus contou ali como história para ilustrar uma verdade espiritual, ele estava usando algo do cotidiano deles. Era algo que eles tinham conhecimento, eles tinham tato com aquilo. Se Jesus ele tivesse vindo neste tempo nosso presente, ele ia usar imagens que nós temos em comum. Talvez ele usaria imagens de um avião, de um navio, talvez ele usaria imagens de satélite, ele usaria imagens, por exemplo, quem sabe do homem construindo um grande prédio, talvez a imagem das Torres Gêmeas, talvez a imagem das pirâmides do Egito. Ele usaria uma imagem que é comum para todos nós. Por exemplo, eu sou aqui de Brasília, talvez Jesus usaria uma imagem aqui do Congresso Nacional,
aqui dos prédios de Brasília, que são bem conhecidos aqui em todo o Brasil. Por exemplo, se ele fosse de São Paulo, talvez ele usaria aí algum monumento que há em São Paulo, algum monumento que é conhecido por todos os paulistas e por todos os brasileiros. Talvez se ele fosse do Rio de Janeiro e tivesse aquela imagem gigante ali do Cristo Redentor, ele usaria, quem sabe, aquela imagem como ilustração, ele usaria ali as praias de Copacabana, quem sabe, se ele fosse lá da Bahia, enfim, ele usaria alguma imagem que é comum para aquele povo, alguma história, alguma narrativa que fosse comum, que faz sentido para quem está ouvindo. Então a pedagogia, ela te dá um método e a parábola é um método. Então você, como pedagogo, você usa um método, a parábola é um método. Então Jesus está usando um método de parábolas para transmitir uma verdade aos seus ouvintes, uma verdade espiritual. E aqui diz na definição de parábola que ela exige uma resposta da pessoa. Automaticamente, quando se conta uma parábola, a pessoa se identifica com aquela parábola e ela prontamente tem que dar uma resposta para aquela história, porque ela está identificada. Aquilo falou comigo. Jesus, muitas das vezes, quando ele terminava de contar uma parábola, os fariseus, por exemplo, já ficavam enraivecidos. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus tinha contado aquela história para trazer uma verdade contra eles. Jesus não falou, fariseus, vocês são isso, fariseus, vocês são aquilo, mas quando ele terminava de contar a história, os fariseus estavam enfurecidos. Porque o texto muitas das vezes dizia, e eles sabiam que Jesus estava falando a respeito deles. Embora Jesus não precisou apontar para eles, mas na narração da história, na contagem da história, eles prontamente foram tocados por aquela história, se identificaram com elas a ponto de ficarem enraivecidos com o próprio Cristo Jesus. E aí o nosso texto de referência, Marcos 4:34, eu coloco assim, o texto diz, e sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. E eu acrescentei aí, entre parênteses, na fonte amarela, e sem parábolas, abre parênteses, sem método, não lhes falava. Então lembra que eu falei? A pedagogia é um instrumento educacional que te dá ferramentas para que você transmita, ensine a verdade a outras pessoas. Jesus estava aqui usando parábolas, ou seja, ele estava usando um método e ele não abria mão desse método. Tudo que ele falava com os discípulos ou com as pessoas, ele fazia questão de usar este método. Jesus sabia o que estava fazendo. Introdução: Jesus utilizou vários meios didáticos, vários meios pedagógicos para ensinar sobre o reino dos céus. Então ele falou sobre salvação, sobre a sua missão e sobre a vontade de Deus. Então, como que Deus salva os homens? Qual que é a missão dele como Senhor e Salvador? E qual que é a vontade de Deus? Ele poderia ter dito isso de maneira direta. A vontade de Deus é esta, ponto. Deus, ele vai salvar vocês dessa forma, ponto. Poderia ter feito isso, mas ele disse assim, Deus vai salvar vocês. Mas eu vou dizer como que Deus vai salvar vocês. Havia um homem numa determinada cidade. Eu vou dizer qual que é a vontade de Deus para vocês. Havia uma certa árvore, uma certa planta, uma certa semente, e ele contava uma história para explicar qual era a vontade de Deus, qual era o meio de salvação que Deus estava fazendo, qual era a vontade de Deus na pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo. As parábolas eram um desses meios que utilizavam elementos do cotidiano e da vida rural, de modo a fazer com que o ensino fosse mais acessível e compreensível às pessoas mais simples e humildes. Ao ensinar por parábolas, o mestre nos expõe que a nossa vida diária e espiritual estão conectados. Então, por exemplo, um elemento do cotidiano, quando Jesus foi explicar para aquele doutor da lei, qual é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Aí Jesus disse assim, o seu próximo, né? Beleza, eu vou te contar uma história. Havia um homem que descia de Jerusalém para Jericó.
e ele foi assaltado. Assaltantes vieram contra ele, o deixaram bastante machucado ao beira do caminho. E aí passou ali o sacerdote, passou também o levita e por último passou ali também um samaritano. Para você, quem foi o próximo deste um homem que estava caído ali? Aí ele falou assim: o que usou de misericórdia. Ele não teve saída, ele teve que admitir que mesmo um samaritano pode ser o meu próximo. Coisa que eles não se davam bem, eles não consideravam os samaritanos como o próximo dele. Eles tiveram que admitir através dessa história, e Jesus não teve que falar para ele isso. Ele mesmo, através da conclusão da história, admitiu que o próximo dele é qualquer pessoa que ele precise ajudar ou então que ele precise de ajuda. Esse é o próximo dele. No tópico de número 1, o método de ensino de Jesus. Jesus não inventou o gênero retórico das parábolas, mas o utilizou de forma única e inovadora na história humana, trazendo verdades espirituais em uma linguagem simples e acessível a todos. Por exemplo, os fariseus e os saduceus, eles conheciam muito sobre parábola. Há quem diga que, por exemplo, o fato de um sacerdote ou de uma pessoa rasgar as suas vestes ali. Quando ela rasgava as suas vestes, ela estava contando uma parábola, era uma história, ela estava contando uma verdade. Qualquer pessoa que visse uma outra pessoa naquela época rasgar a sua veste, ela na hora já identificava o que estava acontecendo. Então os fariseus, os saduceus e todo o povo da época conhecia não só as parábolas que Jesus contou, muitas delas inovadoras, mas conheciam muitas outras parábolas também. Era um método usual também já na época de Cristo. 1.1. O que é uma parábola? Uma parábola era um meio didático utilizado pelos orientais para ensinar sobre verdades morais. Conhecido no hebraico como machá, possui o significado de comparação, alegoria, provérbio, enigma, símbolo. Jesus utilizava suas parábolas no sentido estrito de comparação, que é um ensinamento baseado em coisas costumeiras. Quando ele dizia: o reino dos céus é semelhante a um homem que encontra uma joia preciosa. Então ele vai, vende tudo que tem e adquire essa joia preciosa. O reino dos céus é semelhante a um homem que fez tal coisa. Então ele conta uma história para comparar com aquilo que ele quer ensinar, para as pessoas terem uma referência. Então o papel da parábola é trazer uma referência para que a pessoa, a partir daquela referência que ela já conhece, ela passar a conhecer uma verdade espiritual. Então, como que eu transmito uma verdade que não é comum a todas as pessoas, fazendo uma comparação com uma verdade que já é comum a todas? Então, essa verdade que eu quero transmitir não é comum a todas as pessoas, mas essa história é comum a todas. Então, eu vou comparar, isso aqui é comparado a isso aqui. Então, quando você une uma comparação com a verdade a ser ensinada, você obviamente está ali conseguindo trazer o entendimento para aquela pessoa, que é o papel do pedagogo, né? Qual o papel de um pedagogo hoje? É que ele seja o mais lúdico e o mais claro possível para ao final daquele período de ensinamento, aquela pessoa, aquela criança, aquele jovem, adolescente, aquela pessoa ter aprendido aquela lição e ter internalizado aquelas verdades aqui que agora ela aprendeu, né? Mas que continham uma profundidade espiritual incomparável. Outra característica das parábolas de Jesus é que seu ensino não era simplesmente algo teórico, mas sim uma reflexão que incitava a decisão e o posicionamento, pois diante de Jesus ninguém pode ficar inerte. Então todas as parábolas que Jesus contava, quando a pessoa ela estava em débito, devendo alguma coisa, ela se ofendia. Por que ela se ofendia? Porque toda a parábola que Jesus contava exigia uma pronta resposta. Se fosse arrependimento, era arrependimento. Se fosse mudança de vida, mudança de vida. Se fosse buscar uma reconciliação, uma reconciliação. Então, após a história ser contada, aquela pessoa era confrontada com aquela verdade
e tinha ela que buscar ali o mais rápido possível se ajustar. 1.2. O contexto histórico-social como chave interpretativa. O grande desafio para entender corretamente as parábolas e compreender que elas se situam em um momento específico do ministério terreno de Jesus, logo elas devem ser colocadas diante de questionamentos e ensinos específicos, como, por exemplo, quando ele as pronunciou para justificar seu cuidado com os pecadores, explicar sobre o amor de Deus, sobre seu ministério, sobre a oração e dentre outras verdades. Então, toda vez que Jesus estava inserindo um novo assunto, como que Deus ama vocês, eu vou contar uma história. Como que Deus olha para os homens? Eu vou contar uma história para vocês. Olha, havia um homem que ele tinha 2 filhos. Um filho mais novo pegou tudo o que tinha, toda a sua herança e saiu. E foi viver a sua vida regaladamente. Depois de um certo tempo, depois de ter gastado tudo, ele volta para a casa do pai. E o pai está lá, ó, de braços abertos para receber esse filho de volta. Então, toda pessoa, ao ouvir uma história dessa, a referência de Deus para ela agora mudou. Porque qual é a referência que geralmente a gente tem de Deus? É de um ser que está sentado num trono, com espada na mão, pronto para destruir toda e qualquer pessoa que pecar contra ele. E quando você olha para uma imagem de Deus como um pai, que mesmo o filho tendo ido e gastado tudo, mas que o filho se arrepende e volta e o pai está de braços abertos, olha que imagem mais linda que a gente tem agora como referência de Deus para nós. Qual é a referência que vocês têm de Deus? Eu vou ensinar para vocês. Vocês vão orar assim, ó, Pai nosso que está no céu. Muda tudo, né? A maneira que você enxerga Deus, olhando Ele como Pai. E aí agora eu, ouvindo essa parábola, essa história, pronto, a minha visão em relação a Deus muda completamente. Tópico de número 2, o ensino de Jesus sobre o reino de Deus. A grande mensagem de Jesus é sobre o reino de Deus e como ele fez presente na vida e no seu ministério. Para entender a mensagem das parábolas, antes devemos entender o que é o reino de Deus e por que Jesus o pronunciou como tema de sua pregação. 2.1, o reinado de Deus. O reino de Deus ou dos céus é a ideia central na pregação de Jesus. O vocábulo reino, no hebraico maltu, se relaciona diretamente com os seguintes termos: dignidade ou poder real, exercício desse poder real e área de atuação deste reino. Podemos entender então que o reino de Deus é a atuação direta de Deus como governante pleno e reconhecido dignamente como rei, sua forma justa e imparcial de governo, com o estabelecimento de leis e regras e sua área de atuação, seja ela sobre territórios ou pessoas. Em Jesus começa a irrupção do governo régio de Deus, inicialmente sobre sua igreja e no futuro sobre toda a criação. Os judeus da época de Cristo esperavam a vinda do Messias, do seu Salvador. E a forma que eles estavam esperando o Messias se apresentar era daquele que iria vir com um grande exército, iria sujeitar ali ao Império Romano, ia destruir com todos os inimigos de Israel e ia implantar um reino terreno aqui, onde a partir de Israel esse rei estaria governando todas as nações. Esse rei que eles esperam. E Jesus, através das suas parábolas também, tinha o objetivo de ensinar para eles que o reino de Deus, que o reino que ele veio implantar, que o reino em que ele viria inaugurar como rei nesse primeiro momento era um reino extremamente espiritual. É para libertar os homens dos seus pecados. É para libertar os homens da opressão do inimigo. É para libertar os homens das enfermidades. Então era um reino para libertação dos homens. Ele iria governar os homens a partir do seu coração, do coração dos homens, não através da espada ou através da sujeição das outras nações. Não, isso vai ficar mais para frente, num período de concretização
em que o reino de Deus vai ser estabelecido por toda a terra. Mas nesse primeiro momento, o reino de Deus começa dentro do homem. E aí, para que eles entendessem como que isso funcionaria, Jesus, então, através de parábolas, começou a contar como que é o reino de Deus para os homens entenderem. O reinado presente 2.2. O reino de Deus é um presente oferecido por Deus aos seres humanos, por isso ele é considerado como dom. Então, primeira característica, o reino de Deus é um presente. Segunda característica, este dom é oferecido agora, na pessoa de Jesus. Por isso as ações de Jesus não são simplesmente milagres, do grego tauta, mas sim ações de poder, dinamis, sinais, semeia. Outra característica também aqui do reino de Deus no momento, em Cristo Deus age diretamente e seu poder real ataca diretamente o domínio de Satanás através de expulsão dos demônios, libertando os homens de sua influência e pressão. E uma outra característica, em Jesus, Deus também cura doenças e livra as pessoas das enfermidades. Então, a primeira característica que a gente vai encontrar neste presente que Deus deu ao homem é que é um presente dado aos homens, que este presente é oferecido na pessoa de Jesus, que através da pessoa de Jesus, Deus vai subjugar o poder de Satanás e que através da pessoa de Jesus, todas as enfermidades podem ser curadas. Então, tudo que Deus está relacionando ao reino de Deus nesse primeiro momento, começa com o homem de dentro para fora. A gente primeiro vai consertar o homem, para depois a gente estabelecer o reino como em todas as nações. Primeiro, o homem tem que ser consertado por dentro, a sua relação com Deus, a sua relação com o próximo, a sua libertação da opressão de Satanás, a sua libertação das enfermidades. Esse primeiro momento do reino de Deus, ele vem de maneira mais demorada, porque ele começa a trabalhar primeiro no coração dos homens e depois ele vai se espalhar como uma parte que é jogada de fermento sobre uma massa, e esse fermento se espalha por toda a massa. Assim é o reino de Deus, ele vai se espalhar por todo mundo e no final dos tempos vai se concretizar em todas as nações. Mas nesse primeiro momento, a preocupação maior de Deus é com o homem, como que o homem enxerga esse reino de Deus. Tópico de número 3, o caráter misterioso das parábolas de Jesus. As parábolas tinham um caráter misterioso e revelado. Ao mesmo tempo misterioso, pois nem todos entendiam o que Jesus estava dizendo diretamente, mas revelado porque Jesus explicava em particular aos seus discípulos. Então, no primeiro momento, os discípulos de Jesus, nem mesmo eles entendiam, estavam com Jesus o tempo todo. Inclusive, o próprio Pedro, na reta final de Jesus, quando Jesus disse que vai morrer, ele disse: não, você não vai morrer não. Se não vai acontecer isso com o Senhor, eu vou entrar na frente, eu vou defender o Senhor, não vai acontecer nada disso. Nem eles estavam entendendo ainda qual era a missão de Jesus e a implantação desse reino, que era uma coisa mais interiorizada, não era ainda visível para todos os homens verem, era ainda interior. Mas aí, no particular, Jesus explicava, tintim por tintim, para eles poderem entender. E mesmo assim, no final, ainda eles tiveram um pouco de dificuldade de entender, né, esse caráter revelado e esse caráter não revelado do reino de Deus. Então, 3.1 vai falar sobre essa primeira parte, o mistério do ensino das parábolas. Tanto as parábolas como o reino de Deus têm um caráter misterioso, ou seja, algo que não é tão simples de entender, porque é uma verdade espiritual. Por isso, nem todos entendiam o que Jesus estava dizendo diretamente. Em Mateus 13, Jesus afirma que nem todos compreendiam o ensino de suas parábolas, porque a incredulidade reinava em seus corações, pois suas mentes estavam como que fechadas. As parábolas de Jesus sempre despertam a fé. Ele exige que respondamos ao seu chamado com fé, gratidão e entrega plena do nosso ser, pois a ausência de tais virtudes dificultam o agir de Deus sobre a nossa vida. Quando Jesus contou essas parábolas lá no século I, muitas delas no primeiro momento não foram entendidas. Algumas delas tiveram que ser explicadas em particular aos discípulos. Hoje nós
no tempo presente, graças a Deus, e Deus ter usado homens para trazerem para nós a revelação dessas parábolas, o significado dessas parábolas, e o próprio Jesus ter dado o significado para os discípulos e estarem registrados na Bíblia, e a gente ter acesso a esse texto, para nós hoje não é mistério nenhum as parábolas, tanto é que nós vamos estudar aqui nessa lição pelo menos 12 parábolas de Jesus, e nós já vamos saber o significado de cada uma delas e podemos aplicar na nossa vida. Mas no primeiro século, ali, quando Jesus aqui esteve entre os seus discípulos, muitos deles ficaram sem entender o que Jesus estava falando. 3.2, a revelação aos seus discípulos. Até mesmo os seus discípulos tinham dificuldade para entender algumas parábolas, de modo que Jesus os ensinava em particular. O ensino particular de Jesus denota a autoridade apostólica de seus discípulos depois de sua partida, outorgando assim à igreja a capacidade de proclamar os ensinos de Jesus. É a igreja do Senhor que tem autoridade para ensinar sobre as verdades do reino. Fique atento, pois em tempos em que o conhecimento é divulgado pela internet, muitos falsos mestres e profetas têm se apresentado como porta-vozes de Jesus. Então Jesus chama os seus discípulos em particular e dá o significado real das parábolas. Os discípulos, por sua vez, eles vão virar escritores. Aí você vai ter, por exemplo, aqui João, depois vai ser uma pessoa que vai se converter depois, por exemplo, Lucas, mas que vai estar aprendendo depois com os próprios discípulos. Você vai ter o próprio Mateus escrevendo, você vai ter aqui Marcos, que vai também se converter depois, se tornar um discípulo depois, mas vai aprender aos pés de João, que também vai escrever o seu evangelho, e todos eles vão registrar não só as parábolas de Jesus, mas alguns momentos em que Jesus deu significado para eles. Então, hoje nós temos essas ferramentas na mão, através dos evangelhos, muitas das parábolas de Jesus já explicadas. Aquelas que Jesus não explicou ao pé da letra na sua época, foram também através da igreja, nesses séculos todos, sendo desvendados, sendo interpretados, e hoje a gente pega um livro sobre as parábolas de Jesus. A gente vai ter agora a presença dessa revista, mas se você comprar um livro numa livraria evangélica, você vai encontrar livros e mais livros que trazem o significado das parábolas de Jesus, e assim a gente não fica sem esse entendimento mais. E a conclusão diz: as parábolas foram usadas por Jesus para ilustrar verdades espirituais concernentes ao reino de Deus e para exigir de seus ouvintes uma atitude e um comportamento. Os discípulos de Jesus, assim como a igreja hoje, são os grandes proclamadores dessas verdades apresentadas por Cristo. A gente vai fazer um ar livre, você pode pregar num ar livre e contar uma história dessa, uma parábola. Olha, aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo tal, tem a parábola que Jesus conta sobre o filho tal, pródigo. Aqui em João tem a parábola da semente, aqui em Atos aconteceu isso. Então a gente pode hoje aplicar essa palavra aos nossos ouvintes, trazer a interpretação e trazer a aplicação para eles, porque Cristo nos chamou para assim, com esse entendimento, levarmos as boas novas do reino de Deus a todas as pessoas. Amém, meus queridos irmãos? Nós vamos encerrar essa lição por aqui. Aqui no link, na descrição do vídeo, nós vamos deixar o link do nosso grupo do Telegram. Então você que chegou até aqui, saiba disso. Nós temos um grupo do Telegram que a gente criou só para dar suporte aos nossos professores. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link. Você vai entrar lá no grupo do Telegram, e lá no grupo do Telegram você encontra esses slides, a versão Word, a versão em PDF da revista toda. Lá vai encontrar outros recursos que os nossos irmãos professores que estão lá dentro estão sempre compartilhando conosco, revista das outras classes, e etc, etc, tá? Também aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link de um vídeo que nós vamos fazer também para trazer uma ilustração, digamos, uma dinâmica para você levar para essa lição de número 1, tá? Para você, de maneira pedagógica, fazer com que eles venham se interessar pelas lições que virão pela frente aí, tá bom? Meu querido, amado irmão, irmã, professor de escola bíblica, deixa Deus te usar aí, meu querido, para abençoar a nossa querida EBD. E aqui nós encerramos esse comentário dessa lição. Até a próxima EBD em Foco, se Deus assim nos permitir.
Amém.